O tema do vídeo de hoje é as cientistas esquecidas por gerações. Nesse vídeo, a gente quer mostrar a história de algumas mulheres cientistas atualmente muito renomadas na ciência, mas que para isso precisaram de muita luta e perseverança, e muitas vezes, infelizmente, não tiveram ainda em vida esse reconhecimento. Mas, antes da gente iniciar um novo conhecimento, é sempre muito importante entender por que a gente está aprendendo sobre tal assunto e qual que é o impacto desse assunto na nossa sociedade. E vocês podem estar se questionando de que hoje em dia a gente vê as mulheres sendo cientistas, a gente vê as mulheres ocupando mais espaço, então para que esse debate? Bom, um experimento realizado pela revista Proceedings of the National Academy of Science, PNAS, nos clareia um pouco sobre o porquê. O experimento foi o seguinte: dois currículos exatamente iguais, as mesmas experiências, mesma formação, tudo igual, só uma diferença: o nome. Um dos currículos contava com o nome Jennifer e o outro o nome John. Esses currículos foram distribuídos para 127 diferentes professores da área de biologia, química e física para que eles avaliassem a competência desses trabalhadores. O resultado, entretanto, não foi balanceado como a gente esperaria da comparação de dois currículos idênticos, como eu falei, só o nome diferente. O currículo que carregava o nome Jennifer apresentou a avaliação de 17,5% a menos de competência que o currículo de John, indicando ainda que ela deveria ganhar 12,4% a menos que ele. O experimento pode ser fictício, mas o que ele mostra pra gente é um triste espelho da nossa realidade, em que o desrespeito ainda existe, só que muitas vezes de forma mascarada e internalizada. As mulheres representam apenas 5% dos ganhadores do Prêmio Nobel de toda a história. Só que as cientistas existem, e elas sempre existiram. Essas são as histórias de algumas das mulheres que, ao receberem um não, responderam: tente me impedir. Caso alguém ache que exatas não é área de mulher, Hipátia nasceu em Alexandria, no Egito, entre os anos de 350 a 370. Pelo seu pai ser um famoso estudioso, ela teve acesso à educação, se tornando especialista em matemática e astronomia. Hipátia se tornou uma das primeiras professoras de Alexandria e as pessoas vinham de outras terras para ouvi-la. Mas infelizmente, seus ensinamentos foram vistos como pagãos e ela foi assassinada por volta de 415 por multidões de extremistas cristãos. Hoje ela é um símbolo da educação diante da ignorância e é lembrada como fonte de luz e conhecimento. Ada Lovelace, nascida em 1815 na Inglaterra, entrou em contato com a matemática por sua mãe, que também era matemática, e a ensinou durante a infância. Ada se apaixonou pelos números, mas precisava de alguém para orientá-la na carreira. Ela precisou implorar e provar de diversas formas sua competência para que um renomado professor da época a aceitasse como aluna. Ada imaginou um mundo em que os computadores pudessem fazer mais do que cálculos, compondo músicas e sendo uma extensão do pensamento humano. Com isso em mente, criou o que é hoje conhecido como o primeiro programa de computação da história. Seu nome se transformou em uma prova de que as mulheres podem realizar grandes feitos em tecnologia, computação e programação. Elisa Frota Pessoa, carioca, nascida em 1921 no Rio de Janeiro, se encantou por física e matemática na escola, querendo ser engenheira. Mas essa era uma carreira considerada masculina e sua família queria que ela apenas focasse no casamento. Entretanto, Elisa descobriu a existência do curso de física por um professor seu, que só deu atenção depois que ela convenceu que ela mesma fazia os problemas que ele passava em aula, e não o pai ou o irmão. Elisa passou então na UFRJ em Física e na época estava casada, sendo mãe durante a graduação. Mesmo assim, ela conseguiu completar seus estudos, sendo uma das primeiras mulheres da história em se formar em Física no Brasil. Elisa foi também uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, que existe até hoje. Com a ditadura militar no Brasil, ela foi obrigada a se apresentar, junto com outros cientistas brasileiros. Mas com o fim da ditadura, ela foi readmitida na CBPF, onde continuou o trabalho de pesquisa e ensino. Desde sempre, as mulheres lutaram e marcaram a história em busca por seus direitos, e muitas delas utilizaram seu conhecimento em humanas para isso. Vemos essa luta por Berta Lutz, nascida em 1894 em São Paulo. Foi uma cientista e ativista responsável pela descoberta de espécies de sapo e por divulgar o movimento feminista no Brasil. Berta seguiu os passos científicos dos pais e se tornou uma das maiores biólogas da história brasileira. Mas além da ciência, Berta se dedicava à luta pelos direitos da mulher. Foi esse tema que influenciou a estudar direito para que então pudesse atuar mais ativamente no processo de aprovação do voto feminino no Brasil, que ocorreu em 1932. Antes disso, Berta estava à frente da fundação e organização de diversas organizações do movimento sufragista brasileiro. E ela dizia: para a mulher vencer na vida, ela tem que se atirar.
Se erra uma vez, tem que tentar outras 100. É justamente a nova geração a responsável para levar avante a luta da mulher pela igualdade. E foi dela a proposta de se mencionar no texto homens e mulheres, na referência ao ser humano. A carta entraria em vigor no dia 24 de outubro daquele ano, quando foi oficialmente fundada a Organização das Nações Unidas, a ONU. Virginia Leone Bicudo nasceu em São Paulo em 1910. Negra, neta de uma escrava alforriada e filha de uma imigrante italiana pobre, ela buscou na ciência defesas para lidar com o racismo. A luta a transformou em uma das figuras mais importantes na implantação e desenvolvimento da psicanálise no Brasil. Sua dissertação de mestrado foi a primeira defendida no Brasil sobre o tema, tendo compreendido que o preconceito racial é muito relevante na organização e produção social. Virginia investigou as atitudes raciais e sociais de grupos de pais e mães de estudantes de escolas públicas em bairros populares e de classe média paulistana. Foi convidada para integrar a equipe do Projeto Unesco, em São Paulo, que realizou no início da década de 50 diversas pesquisas sobre as relações raciais. Publicou seu livro Novo Mundo Mental e, em 1970, em Brasília, criou o Grupo Psicanalítico de Brasília. Foi professora na Universidade de Brasília e, um pouco depois, fundou o Instituto de Psicanálise. Psicanalista e socióloga reconhecida, Virginia tornou-se uma referência nos estudos raciais e foi a primeira pesquisadora e professora negra a ocupar um lugar de destaque na divulgação e construção da psicanálise no Brasil. Mas em biológicas? Bom, a gente tem a Rosalind Franklin, que nasceu em 1920 na Inglaterra e cursou a faculdade contra o desejo de seu pai, que não achava que era um ambiente muito adequado para mulheres. Na época, tinha uma grande questão no mundo científico. Qual seria a forma do DNA? Rosalind passou a pesquisar sobre, tentando tirar fotos do DNA usando raio-x, e ela conseguiu. Tirou uma foto provando que o DNA tinha estrutura em dupla hélice. Só que dois cientistas da época que também estavam pesquisando sobre, utilizaram das informações que ela havia conseguido sem autorização e publicaram trabalhos sem que ela recebesse crédito por isso. Rosalind continuou realizando pesquisas, mas morreu muito nova de câncer, provavelmente pela grande exposição a raios-x. Os dois cientistas que roubaram seu trabalho ganharam um prêmio Nobel pela descoberta. O trabalho de Rosalind é hoje reconhecido, e ela é lembrada, dentre outras coisas, pela mulher que deveria ter recebido aquele prêmio Nobel. Elizabeth Blackwell nasceu em 1821 na Inglaterra. Aos 26 anos, para ajudar uma amiga que estava em fase terminal de uma doença grave, Elizabeth decidiu se formar em medicina. Após tentar várias faculdades, apenas a Faculdade de Medicina de Genebra, em Nova York, a aceitou, mas com as seguintes condições. Colocaram o assunto em votação entre os 150 alunos da Faculdade de Medicina. Se algum aluno votasse não, ela seria impedida de entrar. Os alunos pensaram que o pedido fosse apenas uma piada e todos votaram para deixá-la entrar. Pois bem, ficaram surpresos quando ela chegou à faculdade pronta para cursar medicina. E então, em 1849, tornou-se a primeira mulher a receber um diploma de medicina nos Estados Unidos. Quando entrou na faculdade, tentaram distanciá-la do resto dos alunos várias vezes, inclusive durante as aulas, quando abordavam temas na época considerados inapropriados para uma mulher. Ao longo de toda a sua vida, Elizabeth teve que trabalhar muito para conseguir reconhecimento na área, e seus avanços abriram portas para gerações de mulheres na medicina com a criação de diversas instituições. Trouxemos apenas uma parcela das inúmeras mulheres cientistas ao redor do mundo, cujos feitos impactaram para além das fronteiras temporais. As mulheres compõem mais da metade da população e, como vimos, possuem tanta capacidade de descobrir e de inovar quanto os homens. É graças a essas mulheres que enfrentaram e combateram tamanha repressão que hoje podemos escolher uma profissão, adquirir reconhecimento pelos nossos trabalhos e, mesmo que ter uma carreira não seja nosso desejo, haver a possibilidade de fazer essa escolha. Considerando o que foi apresentado, entendemos melhor nosso papel em dar continuidade à luta pela igualdade, para que casos como os que nós mostramos por meio de pesquisas realizadas pelo PNAS deixem de uma vez por todas de existir em nossa sociedade. Opa, mas espera aí! Antes de nos despedirmos, gostaríamos de apresentar mais uma cientista.